E aí pessoal do Life For You, beleza cara? Tudo certinho, eu tenho certeza que estão todo mundo aí bem legal. O Wellington na área aqui. Eu tô aqui para mostrar para vocês aqui o meu projeto com relação à rádio Life For You. Eu acredito que vai ser um negócio bacana, vai ser legal, acredito que todo mundo aí vai gostar. Bom, vamos começar, vamos ver, vamos entender o que é isso. Olha, a gente estava em reunião, tá, não sei o que, a gente falava para daqui para de lá. O que o pessoal falava sobre a rádio era o seguinte: a gente tinha, pelo menos ao meu ver, o que eu observei, é que a gente tinha dois problemas. Quais são esses problemas? O primeiro problema eram as músicas repetitivas da rádio. Algumas pessoas comentaram na reunião que já sabiam o horário que tocava até cada música da rádio, né? E 1h da tarde tá lá. Senhor, guardada no meu coração. Quando dava 3h da tarde, tava lá. Tu és santo, poderoso. Então o que acontecia? As músicas eram todas repetitivas no dia todo, isso para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo, feriados e por aí vai. Então esse era um problema. O segundo problema que me foi atestado era a congruência da programação. Congruência, o que é isso? É que as músicas não estavam conversando entre si no mesmo horário que se tocava. Lembra, Senhor, juraste o teu amor. Era o mesmo horário que depois dela já passava. Era o mesmo horário que depois dela já passava. A metralhadora de selva. Então, assim, as músicas não conversavam entre si naquele horário que tinha um certo tipo de identidade e por aí vai. Só que havia um terceiro problema, não um problema externo. É justamente que para montar a grade de horários da rádio é necessário alguém que tenha pelo menos um horário flexível ou um horário integral, por assim dizer. Então, como a gente não tem esse tipo de pessoas ainda na rádio, né, que possa estar o tempo todo focado na rádio, então eu pensei numa solução. E a solução a gente vai mostrar através de um gráfico aqui na tela, para que a gente fique bem mais atento e saiba do que a gente está falando. O que acontece? Essa seria a nossa solução. Primeiro, tornar a rádio em constante metamorfose. A rádio não fazer com que você tenha uma grade de programação completa de 24 horas de programação, mas com essa programação vai ter que ser repetida segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até fazer uma outra programação. Isso gera tempo, desgasto, porque ele dá muito trabalho. Então é melhor a seguinte questão: deixar a rádio em constante metamorfose. De que forma a gente pode fazer isso? Mudando apenas um horário, ou melhor, mudando apenas um ciclo da rádio, e que com esse ciclo todos os horários sejam modificados paulatinamente. De que forma? Desse jeito aqui. Nós temos um gráfico aqui. Nesse gráfico a gente está vendo pelo menos 3 períodos da rádio: período matinal, vespertino e noturno, tá bom? Tá tudo bem simplificado. Eu coloquei coisas poucas aqui. É claro que no período da manhã a gente não vai ter 5 músicas apenas, mas isso aí é só uma ilustração para o que é que a gente pode fazer, ok? Então a gente está aí dispostos aí a período matutino, vespertino e noturno, né? Manhã, tarde e noite, cada um aí com 5 músicas. Vocês podem ver aí que tem de um número de 1 a 5. É só para representar, ok? O que é que acontece? Nesses 3 períodos que a gente está tendo aí, nesses 3 períodos que nós temos aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente modifica apenas um desses períodos. Mas quando eu falo modificar um desses períodos, é modificar por completo. Ou seja, o período matutino, por exemplo, de 6 às 8, por exemplo, a gente teria aí um período totalmente modificado com músicas totalmente inéditas. E mais, todos os dias com músicas praticamente diferentes. Se for repetir alguma música, que seja 1, 2, 3 no máximo. Então a gente poderia fazer com que todos os períodos da manhã durante a semana sejam modificados de forma que as músicas ali sejam totalmente inéditas para a rádio. Então entenda isso aí, esse é o primeiro passo, tá bom? Qual seria o segundo passo? O segundo passo seria no dia que for repetir essa grade de horários. Que eu estou falando o quê? Segunda a domingo nós temos uma grade totalmente diferente. Uma grade totalmente diferente. Ali embaixo, tá? Aquela grade da base, por assim dizer, da rádio, ela é totalmente diferente. Só que, por exemplo, imagine que esse gráfico represente a segunda-feira. A manhã, a tarde e a noite da segunda-feira.
Quando essa grade for repetida na semana após, vai acontecer o seguinte fenômeno que nós faremos. Veja, isso aqui, ó. Opa! O que aconteceu aí? O que esse gráfico está mostrando? Eu retirei uma das músicas, não é? É claro que é porque aqui nós temos poucas. Mas eu retirei uma das músicas da parte inferior da nossa rádio, inferior assim, nos primeiros momentos da nossa rádio, e coloquei essa música em outro lugar da rádio. Somente aquela música, não a faixa completa, mas somente aquela música, substituindo outra que estava naquela faixa. Ou seja, eu tirei da faixa da manhã e joguei na faixa da noite, tirando aquela música repetitiva da noite e colocando uma que geralmente se coloca de manhã. Por que eu coloquei tão distante assim? Porque geralmente quem assiste a rádio não assiste o dia todo, mas ele passa aí por períodos. Então, possivelmente aquela música que ele ouviu de manhã, dificilmente ele vai notar a diferença se colocarmos ela à noite. Dificilmente ele vai notar essa diferença. Então o que acontece? Nós tiramos essa música da manhã e colocamos em outro horário, não especificamente à noite, pode ser madrugada, a gente pode colocar ela em outro horário. E o que acontece com aquela faixa de manhã que a gente tirou a música? Aquela faixa vai ficar em branco? Não, a gente vai colocar uma música nova e também inédita naquela faixa. Então o que acontece? Tiramos uma faixa da manhã, né? Tiramos uma faixa do horário da manhã, uma música lá do horário da manhã, e colocamos na playlist da noite. É só um exemplo, pode ser a playlist de outro horário também. E naquele local onde a playlist foi tirada, né, onde a música foi tirada, nós enxertamos uma nova música. Então aquela grade continua, mas agora vai ter uma mudança, né, mesmo que pequena, nas músicas que ali estão. Então já vai ser uma semana depois, aquela grade de manhã cedo já é nova, porque não tem tudo que tinha na grade da semana passada. Vai ter a grade agora, vai ter enxerto de músicas. Aqui eu tirei apenas uma, mas na grade geralmente está sendo feita com 15 músicas cada horário. Cada hora tem pelo menos 15 músicas, que dá em média mais ou menos 1 hora ou 1h20. Então a gente tem uma sobra. Então o que acontece? Dessas 15 músicas a gente pode tirar, por exemplo, 6 músicas e enxertar 6 músicas novas naquele horário, naquela grade. E isso repetindo não só na segunda, mas na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ou seja, a troca de músicas naquela grade de horário será pequena e uma outra troca de músicas vai acontecer durante todo o restante do dia, porque a música que estava naquela base de horário vai passar para outras grades. Entende qual é a questão? O que vai acontecer? A gente vai tirando aos poucos, toda vez que a grade de horário vai ter que ser repetida, a gente vai tirando aqui, ó, vai tirar mais uma e acrescenta em outro lugar. Tira mais uma e coloca outra no lugar e acrescenta aquela que foi tirada em outra parte da programação. E assim vai até o momento que a nossa base será completamente diferente. O restante da programação da rádio não vai ser tão diferente, mas vai ser bem mais diferente do que foi antes. E com a relação de troca que vai acontecendo, a rádio ela vai estar sendo sempre mantida em metamorfose. Ela não vai parar numa programação e com certeza a gente vai ter uma rádio que está sempre trocando de música, está sempre apresentando músicas novas. Essa é a proposta. Espero que tenham gostado. Se não entendeu, me procurem depois, tá bom? E até a próxima.